tem feito um grande trabalho, mostrou que veio, porque sucedeu um pastor que esteve lá há mais de 30 anos e tem feito um grande trabalho. Eu, pastor Abel, eu louvo a Deus pelas lideranças jovens que Deus tem levantado. Você é uma das lideranças jovens que Deus tem levantado, tem sido um líder proeminente da igreja local, um líder na denominação também. A gente louva a Deus pela vida do pastor Abel. Ele está aqui acompanhado da sua esposa, irmã Luciane. Fique bem, Luciane, sua companheira de todas as horas. Prazer ter você e o pastor Abel conosco. E o nosso desejo, a nossa convicção e a certeza das orações que temos feito é que Deus há de o usar para a glória dele nesta noite e também amanhã. Que Ele abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos com os irmãos aqui nesta noite. Quero desde já agradecer ao pastor Geraldo pelo convite, à igreja pelo convite, agradecer pela confiança, agradecer aos irmãos pela confiança. Nós estamos aqui com uma grande responsabilidade, um desejo no nosso coração que Deus nos use nessa noite para falar aos irmãos. Trago o abraço da Igreja Batista do bairro Goiânia, onde nós estamos pastoreando há 5 anos, completando 5 anos. Vamos completar 5 anos de ministério agora em janeiro, lá na Igreja Batista do bairro Goiânia. E tem sido um tempo muito bom, onde nós temos caminhado ali com aquele povo, para a glória de Jesus. Minha esposa já foi apresentada, né? Não se engane, parece novinha, mas eu não casei com uma menor de idade, eu vou estar na vida com filhos. Ela já era maior de idade quando nós casamos, estamos casados há 15 anos. Vamos fazer 16 anos de casados agora, em maio do próximo ano, e Deus tem nos abençoado durante esse tempo. Tendo dito tudo isso, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler o capítulo 1, livro do profeta Ageu. Hoje nós vamos pregar estes textos. Amanhã, Deus permitindo, temos usar o texto da divisa, que é Romanos capítulo 13, versículo 11, ok? Mas seguindo na mesma temática e na mesma abordagem que está sendo proposta como tema para esta série de conferência, para esse aniversário da igreja. Ageu capítulo 1. O título da nossa mensagem nessa noite é uma pergunta: ainda não chegou o tempo? Ou ainda não? É isso, exatamente isso, ainda não chegou o tempo. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, está escrito assim: no segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa.
Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o povo remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Fale a nós nesta noite, fale aos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração por meio deste texto. Oração que te fazemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Ageu, juntamente com Zacarias, foi um profeta que, após o exílio, incentivou a reconstrução do templo, que estava parada há pelo menos 14 anos, quando os fundamentos foram lançados, e após esses fundamentos, o fundamento da reconstrução do templo foram lançados. Logo após isso, os samaritanos fizeram uma forte oposição por motivos políticos, porque os samaritanos temiam que Israel recuperasse a glória do passado e o subjugasse. E devido a essa oposição, o rei Artaxerxes ordenou que a obra fosse interrompida. Isso está relatado lá em Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 17. Então o que está acontecendo aqui neste momento? O povo passou 70 anos lá no exílio babilônico. O povo voltou do exílio babilônico durante o reinado do rei Ciro. Eles voltam do exílio, eles começam a reconstrução da cidade, eles começam a reconstrução do muro, eles começam a reconstrução do templo. Quando eles começam a reconstrução do templo, os samaritanos, aquele povo que surge lá na parte norte de Israel, aquele povo que surge lá, começam a se opor à reconstrução do templo. E claro que a interrupção da reconstrução do templo se deu muito mais em função por causa da letargia do povo do que por causa da oposição. Porque se você observar o texto, eles não fizeram, o povo de Judá não fez nenhuma tentativa, não implementou, não tentou nada para tentar reverter o decreto do rei Artaxerxes. Então, quando os samaritanos se levantam contra, eles vão lá falar com o rei, enviam uma carta ao rei Artaxerxes, melhor dizendo que Israel estava, ou que Judá estava reconstruindo o templo, e que ao reconstruir o templo, eles iriam de alguma forma se opor ao reinado de Artaxerxes. Artaxerxes libera um decreto mandando interromper a reconstrução do templo. E o povo de Judá, os judeus, não fazem nem mesmo tentar, eles nem mesmo tentam falar com o rei para demonstrar para eles que aquelas acusações eram falsas. Por isso mesmo, no versículo 2, o Senhor diz para aquele povo: vocês dizem, ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Na verdade, aquele povo estava dando fracas desculpas para a sua falta de interesse pela reconstrução do templo. Essas desculpas podem ter sido de cunho econômico. Por exemplo, no versículo 6, vai nos dizer: observe, vocês semearam muito e colheram pouco. Então pode ser que eles estivessem dizendo: olha, nós não temos dinheiro para reconstruir o templo. Nós paramos a reconstrução do templo porque nós não temos recursos.
nós estamos plantando, nós estamos semeando, mas nós não estamos colhendo o suficiente. A água que nós temos não é suficiente. O salário que nós ganhamos não é suficiente nem mesmo para nós. Portanto, não há como nós investirmos na reconstrução do templo. Uma outra desculpa que aquelas pessoas, que os judeus poderiam estar dando para a não reconstrução do templo, seria uma causa política. Como nós já dissemos, os samaritanos se levantam contra os judeus para interromper a reconstrução do templo. Eles falam, eles organizam várias estratagemas para causar intrigas. Essas estratagemas são comunicadas ao rei Persa, ao rei Artaxerxes, como nós já citamos. Porém, a passividade daquele povo em relação à reconstrução do templo mostra quão fragilizado era o conhecimento deles a respeito do próprio Deus que os havia trazido de volta do exílio babilônico. Parece que aquele povo se esqueceu do Deus que formou aquele povo quando os libertou lá do Egito com mão forte, quando eles por 40 anos caminharam pelo deserto e Deus os sustentou com o maná. Deus deu a eles roupas e sandálias que não se desgastavam pelo caminho. Parece que aquele povo não se lembrava do Deus que deu a eles uma terra que manda leite e mel. Essa terra que manava leite e mel, essa terra, ela era protegida por valentes, ela era fortificada por muros altos, mas nada disso foi suficiente para impedir que Israel conquistasse aquela terra. A verdade é que se de fato aquele povo conhecesse bem o Deus que os tinha libertado do exílio babilônico, aquelas intrigas que os samaritanos fizeram contra eles diante do rei Artaxerxes, essas intrigas não seriam capazes de impedi-los e fazê-los parar o que eles haviam começado, fazê-los parar o empreendimento da reconstrução do templo. Uma outra possível desculpa se relaciona ao falso preciosismo em relação à palavra de Deus. Quando eles dizem ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa do Senhor, talvez eles estivessem fazendo uma conta e na conta deles ainda não haviam completado 70 anos, de acordo com a profecia do profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, em que o Senhor fala por meio do profeta que Judá ficaria 70 anos exilados da Babilônia. Então dessa forma eles estão fazendo, olha, não completaram 70 anos desde que nós voltamos, portanto ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. Dessa forma, por meio dessa falsa santidade, aquele povo aliviava as suas consciências diante de tamanho descaso para com o templo de Deus, para com a casa de Deus. Mas nós podemos nos perguntar, por que era tão importante a reconstrução do templo? Por que aquela casa, aquele templo, aquele prédio que estava sendo reconstruído? Porque o templo, à semelhança do tabernáculo, que era, assim por dizer, um templo móvel, era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. O templo era o centro da adoração de Israel. Era por meio do templo que Deus estabelecia relacionamento com a nação de Israel. Neste sentido, quando o povo abandona a reconstrução do templo, quando o povo trata o templo com descaso, isso apontava não para um descaso ou abandono em relação a um prédio apenas. Isso aponta para o descaso e o abandono em relação ao próprio Deus. Aí isso aponta para o abandono e o descaso em relação para com o Deus a quem eles diziam servir. Isso fica muito claro no versículo 2, quando nós repetimos novamente: assim diz o Senhor, este povo diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Se você observar, o Senhor Deus se refere a Judá não como o meu povo, como em outros momentos o Senhor falava. Como nós vemos, por exemplo, quando Deus vai libertar Israel do Egito, ele fala para Moisés dizer a Faraó que era para Faraó libertar. Deus fala: liberte o meu povo.
o meu primogênito. E Deus ainda disse: se você não libertar o meu primogênito, eu matarei o seu primogênito, Faraó. Então Deus tratava Israel, Deus chamava Israel de meu povo, de meu filho, de meu primogênito. Mas aqui neste texto nós observamos Deus tratando aquele povo não como meu, mas como este povo. O meu indica proximidade, o meu indica relacionamento, mas este indica distanciamento. Quando fala este, indica que há uma separação, um distanciamento entre o povo e o seu Deus. Outra coisa que nós podemos observar neste texto é que a falta de prioridade em relação à adoração levou aquele povo a prestar um culto a Deus de qualquer maneira. Levou aquele povo a prestar um culto a Deus da forma que dá. Vou tentar explicar isso melhor. Se antes do exílio, havia todo um ritual e uma estrutura preparada para o culto, era necessário usar roupas adequadas, era necessário que houvesse bacias onde se lavavam, onde os sacerdotes se lavavam, onde os sacerdotes preparavam os sacrifícios, era necessário que houvesse um altar onde o sacrifício era queimado, e havia todo um ritual, um método estabelecido pelo próprio Deus para que aquela adoração, para que aquele culto fosse prestado a Deus. Agora, neste contexto pós-exílio, a adoração estava sendo improvisada, porque se o templo não estava construído, ou se o templo não estava reconstruído, não tinha como eles terem todo o cuidado que era exigido antes do exílio. Portanto, a adoração era improvisada, sendo feita, como eu disse, da forma que dá para fazer. Digo isso porque a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 1, no primeiro dia do mês, ou seja, no dia que era um feriado religioso, no dia que o povo tinha que se reunir para cultuar a Deus. Resumindo, provavelmente, pelo fato do templo estar apenas na fundação, tudo aquilo que deveria ser feito estava sendo feito de forma improvisada. Entretanto, enquanto o templo estava abandonado, enquanto o templo estava apenas nos alicerces, e aquele povo estava dando a todas aquelas desculpas que nós citamos, desculpas políticas, desculpas de cunho econômico, desculpas em relação ao templo que eles deveriam reconstruir ou não. Apesar de todas essas desculpas que nós citamos, nenhuma daquelas dificuldades impediram que eles construíssem para si casas com finos acabamentos, como nós acabamos de ler. Versículo 4: a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas. A ideia aqui de casas luxuosas é que aquele povo, enquanto o templo estava abandonado, enquanto o templo estava apenas no fundamento, apenas na fundação, a casa deles eram casas que receberam acabamentos semelhantes a acabamento dos palácios dos reis. Eles estavam morando em casas luxuosas, em casas com finíssimo acabamento. Então, a desculpa que eles estavam dando de que eles não estavam reconstruindo o templo por questão econômica, por dificuldade econômica, não era empecilho. Porque se eles tinham condições de construir casas luxuosas, por que eles não podiam reconstruir a casa do Senhor? Deus mesmo também já havia, quando eles falam, por exemplo, das questões políticas, das dificuldades políticas, Deus já havia dado provas que os poderes deste mundo não podem impedir que a vontade dele seja cumprida. Quando o Faraó tentou se opor à vontade de Deus de libertar seu povo, o Senhor Deus traz 10 pragas sobre o Egito e liberta aquele povo com mão forte. Então os poderes, os governantes, nenhum poder político pode impedir Deus de realizar os seus planos por meio do seu povo, ou no meio do seu povo. E no que diz respeito à profecia do profeta Jeremias, bastava eles contarem a partir do ano que houve a primeira invasão e que foram levados os primeiros cativos, quando vai, por exemplo, Daniel e seus amigos. Se eles tivessem contado desde quando
Daniel foi levado, até aquele momento, os 70 anos já haviam se completado. Resumindo, o que estava acontecendo de fato era negligência por parte do povo em relação à adoração ao seu Deus. O que estava acontecendo, na verdade, era negligência por parte do povo em relação ao culto e ao relacionamento do povo para com seu Deus. Vivemos um tempo de forte secularização, meus irmãos. Vivemos um tempo em que a influência da religião na vida das pessoas tem perdido força. E o lugar que deveria ocupar, o lugar nas nossas vidas que a religião, que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa piedade deveria ocupar, está sendo ocupado por um estilo de vida moldado por este sistema. Estamos deixando que o sistema deste mundo ocupe em nossas vidas o lugar que deveria pertencer a Deus. Segundo Martin Lloyd Jones, esse sistema que tem levado muitos crentes a abandonarem o relacionamento com Deus ou a negligenciarem o relacionamento com Deus e se voltarem para esse sistema, segundo Martin Lloyd Jones, isso é exatamente a grande prostituta lá de Apocalipse capítulo 17, em que nós deixamos de nos relacionar com Deus e nos prostituímos com este mundo, porque este mundo oferece exatamente essa prostituta, melhor dizendo, lá de Apocalipse 17, 18, oferece exatamente o que o mundo oferece, e que muitas pessoas têm se prostituído exatamente com essa Babilônia. O problema é que muitos crentes têm se deixado levar por essa onda de secularização. Ainda que tenhamos hábitos religiosos, a gente vai na igreja no domingo só uma vez, porque 2 vezes de manhã e de noite já é demais. Vai na igreja no domingo, quando dá, se não estiver chovendo muito, ou se não tiver nada mais importante para fazer. Porque se tiver o aniversário do meu sobrinho, eu não vou na igreja, eu vou no aniversário do sobrinho. E assim nós vamos deixando com que todas as coisas deste mundo vão ocupando lugar na nossa vida. E isso tem mostrado cada vez mais que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso culto a Deus, que o nosso serviço a Deus, que a nossa adoração a Deus tem ocupado um lugar cada vez menos prioritário em nossas vidas. Claro que isso não acontece na ilha de São Benedito, isso acontece na Patagônia ou lá no Japão, né? E quando pensamos sobre isso, pode ser que comecemos, à semelhança dos judeus que voltaram do exílio, a racionalizar. E assim dizermos, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo de eu priorizar o serviço a Deus. Ainda não é o tempo de eu priorizar o chamado de Deus para a minha vida. Ainda não é o tempo de eu responder aquilo que Deus me chamou para fazer. Ainda não é o tempo de eu investir os meus recursos no reino de Deus. Ainda não chegou o tempo de eu me dedicar à obra do reino de Deus. Eu ainda tenho família para cuidar. Eu tenho meu trabalho para observar. Eu tenho a minha faculdade, os meus estudos para correr atrás. Quando eu concluir o meu curso, quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando os meus filhos crescerem, quando os meus filhos forem para a faculdade, quando os meus filhos se formarem, eu vou me dedicar. E o tempo passa e nós não colocamos o reino de Deus como prioridade. A verdade é que, assim como aqueles judeus, nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios interesses, que na maioria das vezes se relacionam com as coisas deste mundo, o que comer, o que beber, o que vestir, que acabamos nos esquecendo da principal razão de nossa existência. E a principal razão de nossa existência é vivermos para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre. Qual o objetivo último do homem, do ser humano? Viver para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre. É o que nós acabamos de cantar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu faço uma pequena crítica a essa música que eu gosto muito, mas porque não são todas as outras coisas, mas são todas estas coisas.
coisas. E que escolhas são essas? O texto fala: por que você anda preocupado com o que você tem que comer, com o que tem que beber, com o que tem que vestir? Mateus capítulo 6, versículo 25. Porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Olhem para os lírios dos campos. Eles não descem, mas nem Salomão e toda a sua glória se vestiu como eles. Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem e nem armazenam, mas nenhuma delas que vocês se alimentar. Vocês não valem muito mais do que os lírios, do que as aves. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, lhes serão acrescentadas. Essa deveria ser a prioridade das nossas vidas. Mas nós às vezes damos desculpas. Mas nós estamos saindo de uma pandemia que já acabou há 2 anos. Estou trazendo aqui a referência, né? Passou, que já acabou há 2 anos, irmãos, a pandemia. E nós ainda estamos correndo atrás do atraso que a pandemia nos causou. Mas do atraso que a pandemia nos causou em relação às nossas finanças, do atraso que a pandemia nos causou em relação aos nossos estudos, do atraso que a pandemia nos causou em relação a todos os relacionamentos que a gente foi impedido de ter com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que agora eu preciso aproveitar mais o meu pai e a minha mãe, porque na pandemia eu fiquei sem ver meu pai e minha mãe. E alguns, infelizmente, eu falo isso com muito carinho a você, porventura talvez você perdeu um ente querido. E isso foi doloroso, eu sei disso. Contudo, a nossa esperança é que naquele dia, quando for ressoada a trombeta, dada a ordem pelo arcanjo, os que morreram primeiro irão ressuscitar. E nós que estivermos vivos seremos transformados e nos encontraremos com Ele nas alturas e estaremos com Ele para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Então, meu irmão, por que nós ainda estamos correndo atrás das coisas dessa vida e não estamos priorizando o reino de Deus? Portanto, eu quero fazer uma afirmação. É tempo de revermos nossas prioridades e confiança no Deus que afirmamos servir. Iremos observar 3 ensinos encontrados neste texto, nesta noite. Primeiro ensino: todo esforço puramente humano é insuficiente. Todo esforço puramente humano é insuficiente. Versículos 5 e 6 do texto que nós lemos, que está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. No versículo 5, o Senhor Deus ordena o povo a observar. A ideia aqui é colocar o coração nos caminhos que eles estavam seguindo. Olha, parem e coloque o seu coração nos caminhos que você tem seguido. Pense sobre os caminhos que você tem seguido. Pense sobre as decisões que vocês têm tomado. Reflitam sobre a vida que vocês estão escolhendo viver. É isso que o Senhor Deus está ordenando aquele povo fazer. E ao fazer isso, observe o que está acontecendo. Observe bem o que está acontecendo. Tudo que vocês conquistam não é suficiente para vocês. Tudo que vocês têm não é suficiente para vocês. Vocês comem, mas não ficam satisfeitos, não se fartam. Vocês bebem, mas continuam com sede. Vocês se vestem, mas continuam com frio. E o salário de vocês parece que está sendo colocado num saco furado. Nunca é suficiente. É assim que o ser humano se sente quando busca se satisfazer, ou quando busca satisfação e segurança em seus próprios esforços. Tudo que há neste mundo, Deus nos deu, meus irmãos. Tudo que há neste mundo foi Deus que criou e Ele nos deu para o nosso desfrute. Entretanto, essas coisas não podem e nem devem ser a nossa fonte de satisfação. Observe Eclesiastes
teve? Ele experimentou as melhores comidas, ele experimentou os melhores vinhos, ele não privou-se da mulher que ele quis ter. Tudo que ele desejou, ele teve. Mas quando chega no versículos 11, 10 e 11, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Tudo isso não é suficiente. Você pode ter tudo o que você quiser, mas se isso for a sua fonte de satisfação, prazer, segurança, tudo isso em algum momento você vai perceber que é vaidade, que é passageiro, que não é suficiente. Você vai se perceber vazio, você vai se perceber insuficiente. Depois olha o que o sábio disse lá no capítulo 5, versículo 10. Esse versículo eu quero ler com os irmãos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. E também isso é vaidade. Então, se você, meu amigo, meu irmão, eu falo isso com muito respeito a você, se você está correndo atrás dos seus recursos, dos seus interesses, da sua vida, se você tem pensado, quem tem que cuidar de mim sou eu, se você tem feito isso, eu quero te dizer, com todas as palavras, você nunca estará satisfeito, porque quem cuida de você não é você, é o seu Deus. Somente o seu Deus é que pode cuidar de você. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia essa terra. Inútil será levantar cedo com meu pão de dores, que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então, enquanto você está correndo atrás do pão, o Senhor está dando para os seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto você está desesperado para satisfazer o seu ventre, o Senhor está dando os seus filhos enquanto eles dormem. E a pergunta que precisa ser feita: acaso você não é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você não se preocupa em correr atrás desesperadamente. Você trabalha com diligência, com responsabilidade, você estuda, você cuida da sua família, você investe tempo com seus parentes e familiares e amigos. Tudo isso é importante, mas isso não é a sua fonte de satisfação, porque a sua fonte de satisfação é o seu Deus. O salmista vai nos dizer lá em Salmos que à destra do Senhor há delícias eternas. À destra do Senhor, à direita do Senhor, a satisfação e delícias eternas. Então, nós percebemos pelo Salmo 127 que se o Senhor Deus não for o fator agente principal das nossas empreitadas, todo o nosso esforço é vão, é inútil, é insuficiente. Quando colocamos Deus em segundo lugar, passamos a confiar em outras coisas. E foi assim que aconteceu, por exemplo, com Judá antes do exílio, bem antes do exílio. Se você ler lá em Isaías capítulo 1, capítulo 7, a partir do versículo 9, você vai ver que o rei Acaz, Judá, quando no tempo do reinado do rei Acaz, Judá é ameaçada pela Síria e por Israel do norte. E o profeta Isaías fala para Judá confiar no Senhor. Ele fala: olha, Acaz, a prova de que você pode confiar no Senhor é que a Virgem dará a luz. A Virgem dará a luz. E isso acontece no capítulo 8. Então o Senhor Deus, ele fala para Acaz: olha, você pode confiar em mim, e eu vou te dar um sinal de que você pode confiar em mim. E então Isaías, ele tem um filho com a profetisa, e então se cumpre a promessa do Senhor, mas ainda assim Acaz não confia no Senhor. E Acaz pega e faz aliança com a Síria. Então, só para você não confundir, existe Síria sem o A e existe a Síria. Síria sem A, juntamente com Israel do norte, ameaça Judá. Acaz, em vez de confiar no Senhor, faz aliança com o rei da Assíria. E então a Assíria, em aliança com Judá, invade Israel e destrói Israel do norte.
O reino já está dividido. Só que logo depois, quando isso foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 8, versículos 5 a 8, o Senhor fala: porque vocês abandonaram o tanque de Siloé, porque vocês abandonaram as minhas cisternas e foram buscar água fora de Israel, a Síria virá como uma tempestade, como um rio, e vai destruir todo Judá. E mais tarde a Síria vem, invade Judá, conquista várias cidades, só não conquista Jerusalém. Então, quando nós deixamos de confiar no Senhor e confiamos em outras coisas, a nossa derrota, ela é por questão de tempo. É uma questão de tempo. E nós percebemos, portanto, o segundo ensino que eu quero destacar nessa noite: somente em Deus encontramos real segurança. Versículo 7 a 11. No versículo 7, mais uma vez, Deus ordena o povo a observar os caminhos que eles estavam trilhando e aonde esses caminhos estavam levando. Então Deus nos orienta a retomarem a reconstrução do templo, para que Ele se alegrasse e fosse glorificado. Deus queria que o povo desse novamente prioridade ao relacionamento com Ele, e assim pudessem desfrutar das bênçãos que Ele e somente Ele tinha a oferecer. Deus disse a eles: olha, vocês esperavam muito, mas vocês estão tendo pouco, pois não estão desfrutando das minhas bênçãos, porque vocês me abandonaram. Vocês estão tentando conquistar tudo com a força do próprio braço de vocês, mas vocês deviam se lembrar que sem mim vocês nada podem fazer. Por isso vocês plantam, mas não produzem, pois quem manda a chuva sou eu, e a terra não produz, tanto vocês como o gado estão perecendo. Deus deseja um relacionamento íntimo conosco, e mais este relacionamento não se limita a algo privado, mas deve ser expressado publicamente. Isso fica muito claro lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo, exercite-se na piedade. Paulo vai falar para Timóteo: exercite-se na piedade. A ideia que Paulo está usando aqui é treinar na piedade, igual o atleta treinava para os jogos. É essa a ideia de Paulo. E a lógica é: quanto mais você treina, mais evidente fica o resultado do seu treino. É essa a ideia. Então, quanto mais Timóteo exercitar-se na piedade, mais as pessoas iriam ver os resultados desse exercício, dessa prática de Timóteo na piedade. Então, meu irmão, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, isso vai ser percebido por todos que estão à sua volta. Quando você tem um relacionamento íntimo com o seu Deus, isso fica claro para todos aqueles que estão perto de você. É essa a ideia. Hoje, por meio da igreja, a igreja sinaliza que existe um Deus, que esse Deus chamou um povo, que esse Deus escolheu um povo, e que esse Deus se relaciona com esse povo. No entanto, como nós iremos evidenciar essa verdade, como nós iremos mostrar para o mundo lá fora que existe um Deus, que esse Deus escolheu um povo para si, que esse Deus chamou um povo para si, que esse Deus formou um povo para si, e que esse Deus se relaciona com esse povo, e que esse povo se relaciona com esse Deus, se nós não estivermos juntos, se nós não caminharmos juntos, se nós não investirmos tempo juntos. É essa a ideia. Naquela época, lá no Antigo Testamento, o templo, o prédio, era o sinal, era o exemplo, era a forma que Deus estabeleceu para se relacionar com o seu povo. Agora, por meio de Jesus, Deus se relaciona conosco por meio da igreja. Então nós necessitamos da igreja, nós precisamos nos reunir como igreja, nós precisamos investir tempo na igreja. Deus não queria mais tratar os judeus como este povo, mas Deus queria tratar os judeus como o meu povo. Porém, para isso, o povo precisava ter como prioridade o relacionamento com Deus, que era expresso por meio do culto
realizado no templo. Mas o descaso daquele povo para com Deus e a preocupação deles com as coisas deles mesmos, as coisas de interesse pessoal, era tamanho que já faziam 14 anos que a construção do templo, que a reconstrução do templo tinha começado, mas estava parada. E eu quero reforçar: o templo era o centro da adoração de Israel, portanto a adoração de Israel estava interrompida. Mas nós vemos nesse texto que o povo se atentou para as palavras de Deus por meio do profeta. E assim nós destacamos o terceiro ensinamento: quando obedecemos à voz de Deus, Ele nos garante aquilo que necessitamos. Versículos 12 a 14. Quando nós obedecemos à voz de Deus, Ele nos garante aquilo que necessitamos. O texto nos diz no versículo 12 que Zorobabel, Josué e o restante do povo temeu e obedeceu a Deus. Então Deus manda dizer àquele povo que estaria com eles. Observe: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, filho do sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que eles dissessem. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Quando o povo ouviu a voz de Deus por meio do profeta, e o povo temeu, e o povo obedeceu, o texto diz que o Senhor respondeu com uma palavra de ânimo para aquele povo. E a palavra de ânimo de Deus para aquele povo é: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. É essa a promessa de Deus para o seu povo quando o seu povo escuta a sua voz. É essa a promessa de Deus para o seu povo quando o seu povo obedece a sua voz. É essa a promessa de Deus quando o seu povo, para o seu povo, quando o seu povo teme a palavra dele. Eu estou com vocês. Quando o Senhor Deus nos ordena uma tarefa, por mais difícil que ela seja, por mais que ela nos pareça impossível, a promessa de Deus é: eu não vou deixar vocês à mercê de seus próprios esforços, eu não vou deixar vocês à mercê dos seus próprios recursos, eu não vou deixar vocês à mercê das suas próprias capacidades. Eu estarei com vocês nessa empreitada. É a promessa do nosso Deus por meio do teu Filho Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, em que ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ao dar a grande comissão para os seus discípulos, a promessa de Jesus é: eu estarei com vocês até o fim. É essa a promessa de Jesus para nós, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos, mas se nós continuarmos a correr atrás dos nossos próprios desejos, se nós continuarmos a correr atrás das nossas próprias vontades, dos nossos próprios daquilo que nós apenas desejamos para nós mesmos, nós estaremos longe do nosso Deus. Mas quando nós nos voltamos para o reino de Deus, quando nós atendemos ao chamado, quando nós colocamos a nossa vida a serviço do reino de Deus, a promessa do nosso Deus é: eu estou com vocês. É essa a promessa de Deus. No versículo 14, isso é sensacional. O texto diz ainda que o Senhor Deus deu ânimo, deu coragem para aquela tarefa. A palavra aqui que aparece para ânimo é rua, e rua é a mesma palavra utilizada para indicar espírito, fôlego de vida, vigor. Muitas vezes nos sentimos desanimados, desmotivados em relação à obra de Deus, mas vemos aqui que o mesmo Deus que nos convoca para o seu serviço, quando obedecemos, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos dá vigor, é o Deus que nos dá ânimo, coragem para a tarefa que nos foi confiada. Como Paulo mesmo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, é Deus que realiza em vocês tanto querer quanto efetuar. É Deus que faz
faz. O que nós precisamos fazer apenas é atender a voz de Deus, é ouvir o chamado de Deus e obedecer ao chamado de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 35. Hebreus capítulo 13, versículo 5, perdão. O escritor aos Hebreus vai nos dizer para a gente, por exemplo, ser generoso. A gente pode ser generoso, a gente não deve ser avarento. Ele fala, não sejam avarentos, mas sejam generosos, porque isso está escrito: eu não os deixarei e nunca, jamais os abandonarei. Não os deixarei, nunca, jamais os abandonarei. A palavra do Senhor ela é redundante para nós. Nunca, jamais Ele vai nos abandonar. Neste sentido, se é verdade que somente podemos encontrar real segurança em Deus, e que isso se dá por meio do relacionamento com Ele, relacionamento este que é expresso por meio da igreja de Cristo, a qual nós fazemos parte, percebemos que a realização de tudo isso resulta em nossa plena satisfação, porque a nossa satisfação não reside nas nossas capacidades, mas na presença de Deus em nossas vidas, que nos fortalece e nos encoraja para esta obra. Deus nos chamou para isso. Então, acorde, desperte, escute a palavra de Deus, escute o chamado de Deus para a sua vida. Tema e obedeça a voz dele. Em fazendo isso, a promessa dele é: eu estarei com você, eu vou te fortalecer, eu vou te dar ânimo, vou te dar vigor, para que você cumpra o chamado que eu tenho para a sua vida. O chamado do nosso Deus para a igreja dele é que nós testemunhemos do amor dele para todo mundo, até que ele volte, e até que ele volte a estar conosco. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo aí de atenção de cada um de vocês. Espero que essa palavra fale aos corações dos irmãos, aos corações dessa igreja agora de Jesus. Federal. Louvado seja Deus por esta rica e substanciosa mensagem que ouvimos nesta noite. Deus continue abençoando o pastor Abel. Estamos caminhando para finalizar o culto. Eu quero convidar o pessoal da música para o conjunto.